No nosso primeiro aqui nós temos quadrado da soma de dois termos, ou seja, eu tenho a mais b ao quadrado, tá? Então, o que é que acontece? Eu vou fazer aqui no passo a passo. Você tem que lembrar do seguinte, se eu tivesse, por exemplo, a elevado a 2, isso aqui seria a vezes a, lá da parte de potenciação. Aqui também é a mesma coisa, quem é a base? É o a mais b. Então, a mais b ao quadrado, isso aqui é a mais b, que multiplica a mais b. Tá, e como é que eu faço essa multiplicação? Pronto, cada termo do primeiro multiplica os dois do segundo. Então, esse daqui multiplica esse, e depois vai multiplicar esse. Em seguida, o b vai multiplicar esse, e vai multiplicar ele próprio. Olha como é que vai ficar. A vezes a é a elevado a 2. Mais vezes mais continua sendo mais. A vezes b é a vezes b. Fiz as duas multiplicações do a. Agora eu vou para o b. B vezes a continua sendo b vezes a. Como a letra é diferente, não dá para juntar. Já nesse outro caso, ó, b vezes b. Como a letra é igual, fica b ao quadrado. Aí você observa que esses dois termos aqui no meio são iguais, porque ó, não faz diferença 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. O resultado é o mesmo. Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Resumindo, aqui vai ficar ó, a ao quadrado mais 2a vezes b mais b ao quadrado. Eu tenho esse termo repetido duas vezes, então por isso que ficou ele mais ele é duas vezes ele. Tá? Vamos fazer esse próximo exemplo. Aqui vai ser x mais 3, que multiplica x mais 3. X vezes x, x ao quadrado, mais vezes mais é mais, x vezes 3 é o 3x. Agora eu vou para o próximo. 3 vezes x continua sendo 3x, mais vezes mais continua sendo mais, e 3 vezes 3, 9. Aqui vai ficar x ao quadrado, 3x mais 3x, 6x mais 9. Tá? Vamos fazer outro exemplo. Se eu tiver aqui, por exemplo, x mais 5 ao quadrado. X mais 5 que multiplica x mais 5. X vezes x, x ao quadrado. Mais vezes mais continua sendo mais, x vezes 5, 5x. Agora eu vou para o segundo termo. X vezes 5, 5x. 5 vezes 5, 25. Portanto, vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 25. Se você lembrar, tem uma frasezinha que resume tudo, que diz assim: eu vou fazer utilizando a frasezinha e aí você tenta memorizar ou escrever. Quando eu tenho o quadrado da soma de dois termos, se eu tiver dessa forma aqui, vai ser o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. X ao quadrado mais 2 vezes x, 2x, 2x vezes 2, 4x, mais 2 ao quadrado, 4. Você pode fazer no passo a passo, ou você pode decorar essa frasezinha. De novo, vou repetir. O primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Quadrado da diferença de dois termos. Agora eu tenho, por exemplo, a menos b ao quadrado. Aqui a única diferença é a observação que você vai ter que ter, o cuidado que você vai ter que ter no jogo de sinais. Então eu tenho a menos b,
que multiplica A menos B. O A vai multiplicar o A, vai ficar A ao quadrado. Aí agora, o A é positivo, mas o B é negativo. Ó. Quando eu vier multiplicar o B, eu tenho que fazer mais vezes menos. Menos A vezes B, AB. Vou para o B agora. Ó. Observe que o B é negativo. Quando ele multiplicar o A, menos vezes mais dá menos. B vezes A, BA. O B vai multiplicar o B. Menos vezes menos, mais B vezes BB ao quadrado. A ao quadrado menos 2 vezes AB mais B ao quadrado. Fazer com outros valores. X menos 2 ao quadrado. X menos 2 que multiplica x menos 2. X vezes x é x ao quadrado. Mais vezes menos dá menos. X vezes 2, 2x. Vou para o menos 2 agora. Ó. Menos 2 vezes mais x, ó, menos vezes mais, dá menos. 2 vezes x dá 2x. O 2 vai multiplicar o 2. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2, 4. X ao quadrado menos 4x, porque eu vou juntar esses dois termos aqui que são iguais, ó, mais 4. Vamos fazer aqui com a frasezinha também. Da mesma forma que a gente fez o outro. X menos 5 ao quadrado. X menos 5 e multiplica x menos 5. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5 dá menos 5x. Menos vezes mais dá menos. 5 vezes x, 5x. Menos vezes menos vai dar mais, e 5 vezes 5, 25. Portanto, aqui vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 25. Posso fazer usando uma frasezinha? Também tem. X menos 5 ao quadrado. Vai ser o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, tá? Mais o segundo termo ao quadrado. X ao quadrado, isso aqui vai dar menos 10x mais 25, tá? Também vou escrever aqui. A frasezinha é o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. E aí você sempre vai ter que ficar bastante atento em relação aos sinais, tá? Produto da soma pela diferença. Para finalizar, eu tenho A mais B, que é a soma, vezes a diferença, que é A menos B. Ele quer que eu faça essa multiplicação. Você já sabe, ó. A vezes A ao quadrado, mais vezes menos é menos. A vezes B é AB. Agora eu vou para o outro termo. Fiz isso aqui também. B vezes A dá BA. Mais vezes menos dá menos, porque eu vou multiplicar agora pelo B, né? Ó, menos B ao quadrado. E aí, agora olha o que é que aconteceu aqui, ó. Eu tenho menos AB e mais BA. Menos 2 mais 2, 0. Menos 5 mais 5, 0. Menos A mais A, 0. Então, esse termo aqui do meio vai ser 0. Portanto, vai sobrar apenas A ao quadrado menos B ao quadrado. Outro exemplo. X mais 2 que multiplica x menos 2. Preciso fazer o desenvolvimento? Não. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Outro exemplo. Se eu tiver y menos 5, y mais 5 multiplicando y menos 5. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso aqui vai ficar y ao quadrado menos 25.
Mais um exemplo. X mais 10 que multiplica x menos 10. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. X ao quadrado menos 10 ao quadrado é 100.